A Maria Silva, ela falou assim, fala da situação do Barcelona também. Eu vou aproveitar esse ensejo da Maria para dizer o seguinte, a gente viu ontem essa bomba do Messi, o próprio Barcelona anunciar que o Messi deixou o clube, muito próximo, inclusive, de assinar lá com o Paris Saint-Germain, e a gente foi entender a fundo o que tinha acontecido, até fiz um vídeo no canal sobre isso, depois de pesquisar e entender, e aí eu me deparei para entender de fato como é que funcionava o tal do fair play financeiro lá da La Liga. E descobri, não sabia, que é um fair play até muito diferente do fair play punitivo que a UEFA aplica, que é simplesmente, olha, você faz o que você quiser, mas se você sair da linha, depois eu vou te punir. Na La Liga, eles têm lá, e o Rodrigo pode me corrigir se eu falar alguma bobeira aqui, mas eles têm lá, cada clube recebe um limite de folha salarial que pode gastar com atletas e comissão técnica, baseado no que arrecadou na última temporada e no teu plano de arrecadação, no teu orçamento para a temporada seguinte, para a temporada atual. E, diante disso, o Barcelona não tinha como acoplar o salário do Messi. A gente vê aqui, por exemplo, o Corinthians com mais de 1 bi fácil de dívida, acoplando jogadores caros, salários caros, como Renato Augusto e Juliano, tentando Roger Guedes e outros jogadores no seu elenco, coisa que dificilmente aconteceria se a gente tivesse uma legislação de La Liga aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma situação de liga provavelmente se formando, a gente não sabe ainda, o que a gente sabe é que os clubes sempre foram muito desunidos e que a gente não pode colocar muita esperança na união de 40 clubes que nunca conversaram muito, mas a gente também sabe que cada vez mais eles estão enxergando que esse é o único caminho para que eles consigam melhorar suas receitas em médio e longo prazo. Até que ponto, Rodrigo, na tua visão, seria interessante a gente ter uma legislação de fair play parecido com o que La Liga faz, porque La Liga prefere perder o Messi, né? Porque La Liga vai perder o Messi para uma outra liga, e isso é péssimo para a La Liga, perder um cara do tamanho do Messi, porque ela perde a atenção. Mas ela protege o clube, o Barcelona, que para ela em longo prazo é mais importante do que um jogador que daqui a pouco para. O quanto você acharia interessante um fair play desse, bastante restritivo, entrar aqui no Brasil, ainda mais agora nesse momento que se discute ligas por aqui? Nesse caso, não é legislação, é uma autorregulação, porque a liga é formada por todos os clubes e todos os clubes coletivamente tomam a decisão de que, olha, precisamos ter um sistema de fair play financeiro, que basicamente é um conjunto de regras para dizer, olha, você não pode gastar mais do que você arrecada, você não pode ter dívida acima de tanto, cada fair play tem lá o seu conjunto de regras para estimular a administração responsável, que é algo que no Brasil deveria ser adotado assim para ontem. A gente precisa de um fair play financeiro, precisa ter regras apresentadas, precisam ser cumpridas, e quem não cumprir toma advertência no primeiro ano, no segundo ano perde ponto, depois é rebaixado. Tem que ter. Mas como você bem explicou, Rodolfo, o fair play financeiro da UEFA é um fair play que coloca essas regras e quem não cumprir tem algum tipo de sanção. O caso da La Liga é ainda mais rígido, porque lá os clubes eles têm que informar todos os seus números previamente. Esses números eles são aprovados e eles têm algumas travas. Então, assim, começa a temporada, todos os clubes da primeira divisão, eles informam para a Liga, olha, eu tenho tanto, meu orçamento tem tanto de receita prevista. E não é que nem orçamento de clube brasileiro, que você chuta um valor lá e passa. Não, você tem que mostrar o contrato. Vai receber tanto de patrocínios? Cadê? Tá. Esse. Vai receber tanto de televisão? Tudo bem, é a própria liga que vende, ela sabe quando o dinheiro vai entrar. Tem tanto dinheiro de estádio para receber? Ok. Com base nisso, você trava já. Então você não consegue registrar o jogador se o salário for acima do que está previsto no sistema. Isso é para todos os clubes, não é só para o Barcelona. E o Barcelona, ele nesses últimos anos tem se complicado financeiramente. Por acaso, eu fiz esse mesmo trabalho de finanças no começo do ano com o Barça. Então a gente pode compartilhar a tela aqui se você quiser. Claro. Comparando com o Cruzeiro, vai. Aí já, se tiver, eu já compartilho. Tá aí, pode mandar. Tá. Ó, o mesmo gráfico que a gente mostrou do Cruzeiro de receita e dívida. Receita é o vermelhinho, dívida é o azul. Você vê que a situação era positiva aqui, né? Quer dizer,
Quando você tem mais receita do que dívida, significa que você tem uma condição de pagar essas dívidas que é melhor, mais facilitada. Até existem cálculos mais sofisticados do que esse, mas eu fico no básico para não complicar demais a vida do torcedor. E você vê que nesses últimos 2 anos especificamente, virou, porque o Barcelona gastou muito mais do que poderia, contratou muito mais jogador, se endividou, está aqui, né? Um endividamento de 1 bilhão de euros contra uma receita de 700 milhões de euros. Num ano que foi prejudicado pela pandemia, né? Aqui tem comecinho de pandemia. Então, 2020, 2021, acho até que já saiu esse balanço, mas eu não tinha colocado, não tinha saído no momento que eu fiz essa reportagem. Esse faturamento ele continua ou no mesmo lugar ou caindo um pouco, porque lá a receita de estádio ela tem uma importância relevante, tá vendo? O Barcelona ele tem o maior estádio da Europa, né? Mais de 100 mil pessoas e parece que o ticket médio lá é de 100 euros. Você imagina o rombo, né? São um ano e meio já com o estádio fechado. Li também que o Barcelona recebe 1,5 milhão de pessoas para o teu museu por ano, que dá cada entrada são 30 euros. Então por aí você já começa a imaginar, e fora o que esse torcedor consome dentro do estádio no match day, né, Rodrigo? Com as lojas, etc. Isso, calcula-se que o Barcelona tenha perdido nesse ano e meio coisa de 500 milhões de euros, cara. Então, você vê que era uma receita equilibrada até, mas ela começou a cair nessa parte de torcida, e aí tira a arrecadação, você tem que correr atrás para cortar custos, você tinha feito dívida, o Barcelona se complicou nas suas finanças. Olha aquela comparação por prazo que a gente fez lá no Cruzeiro. Vermelho, curto prazo, azul, longo prazo. Ele até já vinha num patamar assim, complicado, mas pô, dava para administrar. Aqui nesse último ano, disparou, tá vendo? O curto prazo fica maior até do que o longo prazo, você tem mais de 500 milhões para pagar em menos de um ano. Então, o Barcelona entrou numa crise financeira, uma crise que não se parece em nada com a do Cruzeiro, tá? Isso aqui é a crise normal, não é uma crise de falência esportiva e financeira. Mas é uma situação bastante difícil. E aí, quando você cruza isso aqui com uma negociação de salário com o Messi, que certamente tem um salário astronômico, tendo que enquadrar no fair play financeiro da La Liga, ou você mantinha o Messi, ou você se desfazia do resto do time inteiro. E eles tomaram a decisão por liberar o Messi.